partir deste momento está sendo gravado, então, essa nossa reunião aqui. Bom dia a todos. Então, hoje é dia 18 de maio de 2024, sábado, agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos começando a nossa 41ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso, da página 196 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, aquele de capa azul. Quero reforçar aqui que estamos no capítulo para tomar a decisão correta. Este capítulo tem 5 princípios. No mês passado a gente estudou lá altruísmo como critério para a tomada de decisão. Hoje a gente vai entrar no seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso. No mês que vem, aprimorar a tomada de decisão com atenção consciente e depois persistir com espírito de jogo limpo. E no mês de agosto, termina esse capítulo com dar importância ao discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. Bom dia a todos, nós estamos com 16 participantes neste momento. Bem-vindo o Helder Furlan e o Tiago Oliveira, né? Que o Jorge da Tessim indicou, eles estão no ar aí. Bom dia a todos, o Daniel, o Noah, o Bruno Crespo, a Márcia, o seu Eurocouto, bom dia. Quanto ao aviso, hoje é o de sempre. Nós pedimos que durante a reunião mantenha o microfone fechado. Eu sou o Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais desse estudo de filosofia em português. Viu, seu Itagaki? Eu fiquei sabendo que lá no grupo dos japoneses lá, tem pessoas que participam no japonês, mas não sabem que existe o grupo em português. Olha só, devemos divulgar lá. Teve alguém que falou assim, nossa, existe em português, né? E vice-versa também. Eu acho que nesse grupo aqui também, não é para fomentar o japonês aqui, mas tem gente que conhece japonês e que pode participar no grupo do japonês que encontra uma vez por mês também, né? Para maiores informações sobre como implantar filosofia na empresa, bem como sobre os métodos de formação de grupo de estudo, etc., os interessados, então, poderá entrar em contato através do e-mail embrafe.p@gmail.com, que vai aparecer aqui embaixo depois na edição. E também sobre os livros de filosofia Inamori, também pelo mesmo e-mail. Avançando para o tema do dia, né, seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso, puxei uma pergunta aqui de acordo com o texto do seu Inamori. Será que sou um administrador bonzinho demais? Ele diz que conviveu com esse dilema, né? Ou será que sou cruel demais? São as palavras deles que está lá no texto. Qual administrador já viveu esse dilema, né? Então, ele diz lá numa certa altura lá que o bonzinho demais, ele pode estragar a empresa, né? E o cruel demais também, do mesmo jeito. Ele fala sobre os dois extremos de ser bonzinho ao mesmo tempo e, quando for necessário, cruel. Mas a palavra cruel é um pouco pesado, né? Eu acho que a palavra cruel, ao invés de ser cruel, seria o inverso da ousadia, que é bravura, arrojo, audácia. O oposto dele seria a fraqueza, a covardia, o receio, né? Então, que nem um trecho que ele fala, ele trata bem os funcionários, mas quando tem que dispensar um funcionário, ele tem que dispensar. E aí ele se sente um ser cruel, contraditório à ideia de que deve tratar bem os funcionários. Por quê? Porque se na hora que tem que tomar essa decisão, se ele fraquejar, se ele for covarde como um administrador, ele coloca em risco toda a empresa, né? Então, aqui, hoje, ele ensina como que tem que adquirir isso, como o administrador deve aprimorar essas duas extremidades, né?
nas palavras ousadia e cautela, né? A gente pode já passar para o vídeo de hoje, que tem 8 minutos, e logo em seguida entrar para a discussão. O próximo tema é: seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso. Quando um administrador avalia os fatos do dia a dia, há momentos em que necessita de uma decisão audaciosa e outros em que se pede uma análise mais cautelosa para a tomada de decisão, como a de passar sobre a ponte de pedra, batendo-a para se certificar de que está firme. Sobre isso, está esclarecido da seguinte forma na caderneta de filosofia da Kyoser. Vou ler. Ousadia e cautela são características paradoxais. Não obstante, ao possuir ambas, de extremos opostos, pode-se realizar um trabalho perfeito, o que não significa que sejam ambíguos. É como se fossem as fibras de um tecido. Os fios verticais representam a ousadia e os horizontais a cautela. Ambas entrelaçam entre si. Com a ousadia, imprimimos mais dinamismo ao nosso trabalho, ao passo que com a cautela evitamos os erros. É difícil sermos ousados e cautelosos ao mesmo tempo desde o princípio. Entretanto, poderemos adquirir essas características extremas, estando sempre conscientes de sua necessidade em diversas situações que defrontamos em nosso trabalho. É difícil adquirir essas duas características totalmente opostas desde o início, mas através do trabalho, se você se esforçar em várias situações, poderá conseguir adquirir e dominar estas características. É como se fosse tecer uma tela com ousadia e cautela. Não se pode ser sempre audacioso, nem sempre cauteloso, mas também não significa estar no meio. O dirigente de uma empresa deve possuir as duas características extremas: a audácia aterrorizante e, ao mesmo tempo, a cautela que impacienta. Tais características extremas não se referem apenas à audácia de fazer um investimento acima do capital da empresa, nem à cautela de decidir após uma análise minuciosa, mesmo que se trate de investimento de pouco valor. Refere-se também ao ato de demitir um funcionário sem piedade e com muita frieza, mesmo possuindo natureza sensível e humanitária. Ou ainda, pode ser um aspecto sensível e humano de uma pessoa que se apresenta totalmente racional e teórico. Em outras palavras, as características opostas como audácia e cautela, bondade e frieza, racionalidade e humanidade estão dentro de cada um como uma tela de tecido. Portanto, é preciso possuir a capacidade de imprimir cada uma delas no momento certo, ou seja, ser audacioso quando necessário e cauteloso quando a instituição assim exigir. Certamente os senhores possuem um aspecto bondoso e também cruel. Embora estejam sempre pensando no bem de seus funcionários, anunciam também a demissão ao preguiçoso que não trabalha direito. Nesse momento, poderá até pensar: sempre procuro tratar bem os meus funcionários, mas como posso demitir repentinamente um deles? Que conduta mais paradoxa minha. Pode até sofrer pensando ter dupla personalidade, pois quando se administra uma empresa, características opostas como essas surgem alternadamente. Mas isso é necessário para um administrador. Sem isso, é impossível administrar uma empresa. Portanto, mesmo que funcionários o tratem como um psicopata, pensando que é um esquizofrênico, não se preocupe, pois uma empresa onde o presidente é considerado como bonzinho, na maioria das vezes, a administração não vai bem. Isso porque não há como ter uma boa administração quando se é sempre uma pessoa agradável a todos. Obviamente, o oposto, ou seja, um administrador considerado cruel e frio por seus funcionários, também não é bom. Em suma, não se pode ser bonzinho demais, nem mau em demasia. É preciso possuir ambos os aspectos. Pode parecer contraditório, porém o gênio é aquele que faz com que tal contradição não pareça contraditória. Pode-se observar através da leitura de biografias de ilustres administradores e políticos que conseguiram grandes façanhas que a maioria possuía caráter contraditório. Não que eu queira me comparar a eles, mas eu mesmo possuo um quê de contraditório. Quantas vezes não chegaram a pensar comigo mesmo: qual dos dois sou eu de verdade? Aquele tão audacioso naquele momento ou o que está amedrontado com a situação de hoje?
porque apesar de ser um administrador sempre preocupado com meus funcionários, de repente deparava com o eu que castigava impiedosamente um de meus melhores funcionários com o coração em frangalhos. Havia dentro de mim um eu que me punia, dizendo que a falha é tão pequena que não justificava demiti-lo, e outro impiedoso que o condenava, justificando que, embora parecesse insignificante a falha, se não tomasse uma providência agora, afetaria toda a organização, podendo até mesmo ameaçar a sua sobrevivência. Realmente não sabia qual era o verdadeiro eu. Mesmo pensando por vários dias, não chegava a conclusão alguma, e passei a perder a confiança em mim mesmo, pois parecia ter dupla personalidade. Isso me atormentou muito, pois sendo eu o administrador, não poderia falar a respeito com um funcionário. Poderia abalar a confiança que ele depositava em mim. Foi nessa época que encontrei a seguinte frase do escritor americano Francis Scott Key Fitzgerald: a inteligência de primeiro nível refere-se à do homem que consegue trabalhar com normalidade os pensamentos de extremos opostos que coexistem dentro dele. Em suma, deve-se ser ousado quando é preciso ousar e cauteloso quando a situação pedir cautela, ou seja, trabalhar com naturalidade as características de extremos opostos. Essa frase tranquilizou-me muito, pois percebi que não tinha dupla personalidade e que possuir características opostas não significava ser contraditório. Acabei de falar sobre a necessidade de possuir características opostas ao extremo, como ousadia e cautela, bondade e frieza, racionalidade e humanidade, além da capacidade para trabalhar com cada uma delas de acordo com a situação. Gostaria então de falar o quanto é difícil de colocá-las em prática. Por exemplo, o sucesso da Honda está na parceria entre um gênio chamado Soichiro Honda, que criava motores e motocicletas maravilhosos com apenas um martelo e uma chave inglesa, e Takeo Fujisawa, gerente com extraordinária capacidade em números e finanças. Da mesma forma, a dupla Kataro Matsushita e Arataro Takahashi, esse último chamado de gerente excepcional da Matsuhita Electric, atual Panasonic, o engenheiro Masaru Ibuka e o excelente administrador Akio Morita da Sony conduziram suas empresas para o sucesso. Esse é o exemplo de pessoas que se complementam uma à outra pela dificuldade de uma única pessoa possuir características opostas. Daí a necessidade de um excelente gerente que complemente as características do fundador da empresa. Entretanto, esse exemplo não cabe às empresas de pequeno e médio porte, porque não será fácil encontrar um assessor que caia como uma luva para atender às suas necessidades, uma vez que essas empresas trabalham com recursos humanos restritos. Por isso, os senhores dirigentes de empresa devem adquirir essas características opostas e a capacidade para trabalhar corretamente com elas. Sei que se trata de uma exigência de alto nível para um dirigente de empresa nesses portes, sem talento excepcional. Porém, é o que se deve conquistar, custe o que custar. Eu mesmo me esforço até hoje para alcançá-lo. Gostaria que os senhores se aprofundassem na compreensão de tudo que está mencionado nesse capítulo, por ser de suma importância a quem dirige uma empresa. Hoje terminamos por aqui. Muito bem, 8 minutos de vídeo. Agora são 9h20. A Kátia Harada entrou aí durante o vídeo. Bem-vindo, dona Kátia. Tem um trecho que ele fala sobre fraquejar na hora de demitir, né? Uma das características. E que se ele não fizer o que tem que ser feito na hora o que tem que ser feito, ele pode prejudicar a empresa. Isso acontece com uma certa regularidade no dia a dia de qualquer administrador na empresa, né? Mas e a dúvida que paira, né? Ele pode ser, sei lá, o filho do melhor amigo dele há muitos anos e, infelizmente, tem conduta que tem que ser desligado, por exemplo. Aí precisa de coragem para tomar uma atitude como essa, né? E se levar em consideração amizade, aspecto pessoal, acho que não vai pegar bem e tolerar isso, pode contaminar todo o resto da empresa. E saber distinguir maçã podre do não podre é uma situação, acho que, né, no caso de desligamento, acho que é muito importante.
Eu já comentei, acho que alguma vez aqui, sobre a história da Casas Bahia, que um funcionário estava roubando, né? E o Samuel Klein, ele não demitiu o cara que estava roubando ele, porque ele conhecia o caráter da pessoa e disse: desvio de conduta, qualquer um pode cair na armadilha. Como eu conheço o caráter, você vai pagar o que você levou, mas você vai continuar. E essa pessoa se tornou, ao longo dos anos, pessoa importante, com cargo importante dentro da organização, né? É uma atitude que, numa situação normal, teria desligado. Assim como pode acontecer justamente o contrário, né? De falar, ah, não sei, não sei, vai arrastando, ah, amanhã eu vejo, e não desliga aquele que é torto no caráter. E aí os outros que estão ligados junto começam a sentir assim, ah, não sei não. Uma empresa como essa daqui, os funcionários demais acabam não entregando 100% do que pode, né? Porque a decisão lá do alto coloca em dúvida. Isso acontece muito na política, né? E aí toda a organização vai perdendo força. Por quê? Porque de pouco a pouco ele é empurrado para o lado da covardia, do lado da fraqueza, do lado do receio. E o pior de tudo é que o ser humano acaba acostumando com isso, né? Eu entendo que o que Inamori-san está falando nesse texto é a gente ser justo e correto, mesmo que pareça cruel, mas, ao mesmo tempo, ser bondoso, ousado, tem que ter as duas pontas, né? O que é difícil num ser humano, acredito eu. Muito bem, eu gostaria então de passar a palavra para o seu Takano, fazer as primeiras considerações acerca do tema de hoje. Seu Takano, por favor. Bom dia para todos. Eu não tenho muito o que comentar, Paulo já explicou quase tudo, e também o texto não é misterioso, assim, de interpretações diferentes, nada, né? Então, realmente não é fácil ter esses dois extremos para administrador. E saber o momento para ser audacioso e o momento exato para ser cauteloso. Eu queria só terminar esse meu comentário rápido com o que eu admiro, uma observação que já li há muito tempo atrás, com o famoso artista, cantor americano Sammy Davis Jr. Então, os fãs chegaram a perguntar para ele: qual a chave do seu sucesso? Ele falou: isso eu não sei, mas eu sei a chave do fracasso. É tentar agradar a todos. Tem momento que eu tenho que ser justo, ser honesto comigo mesmo, né? De não agradar certas pessoas. Talvez essa é a chave do insucesso. Eu acho que mais ou menos é o que o seu Inamori consegue falar ou nos ensina quando ele fala do dilema de demissão, essas coisas todas. É só isso, Paulo. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Esse de agradar, ele fala em algum lugar também, ser agradável, né? Eu acho que não é agradar ou não agradar, né? É ser correto ou não correto, né? Certo. Então, se eu ficar preocupado em agradar, acho que sempre vai fazer coisa errada. Corre o risco, né? Em seguida, Itagaki-san, poderia comentar um pouquinho? Bom dia a todos. Dentro de 78 capítulos da ensinamento do Senhor Inamori, esse capítulo ter ousado e cauteloso é capítulo, eu confessaria que início da estudo da filosofia, para mim não consegui capturar bem esse conceito, né? Uma característica opostas. Ouvindo, eu entendo a teoria, mas na prática estava confuso. Como praticar a tese que o Inamo está falando?
Mas, com o tempo, né, enfrentando vários cenários da administração e como dirigente de empresa, agora estou entendendo, né, o que estava querendo transmitir Senhor Amor para nós. Existem vários cenários que atrapalham um pouco meu caráter, porque eu não sou um homem assim, tomar uma decisão com certa friedade, né? Friedade eu digo, por exemplo, quando eu tinha que demitir funcionários, olha, energia enorme, sabe? Sempre eu demitia sexta-feira, 5h30. Então, meu funcionário sabe que quando ser chamado pelo Itagaki, sexta-feira, 5h30, já sabe mais ou menos aquele ambiente, né? Mas eu, como dirigente da empresa, fi- estava sempre ficando muito mais nervoso do que pessoa ser demitido. Agora, aquela energia nunca eu gostaria de ter, mas infelizmente chega alguma hora que eu tenho que tomar uma decisão muito difícil, né? Até o último momento que eu sempre lembrava esse funcionário, algumas dias que ele esforçava muito para assim nosso trabalho, dedicação muita, e sempre fica dúvida, né? Até o último momento de que eu tenho que falar isso aqui, infelizmente para isso. Mas nesse momento, o que mais empurrou para minha costa é justamente esse capítulo de Inamusan que fala, seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso. Isso me ajudou bastante, desde que minha decisão não seja de jeito nenhuma pelo interesse pessoal, interesse particular do meu, né? Aí sim, eu sempre tomava essa decisão de proporcionalmente juntando energia de frieza, né, para tomar decisão. Agora, realmente, eu acredito que para todo mundo precisa esse pensamento. Esse é o meu comentário. Obrigado. Ok. Obrigado, seu Itagaki. Na sequência, seu Teixeira Hiramato, no alto de toda a vossa experiência, deve ter passado por vários desafios de desligamentos, não é? Como é que o senhor acha desse tema de hoje? Obrigado, Paulo. Realmente é um tema bastante difícil. Eu gostaria de contar que foi exatamente há 36 anos atrás, eu trabalhava na Indústrias Químicas Eletrocloro, aí em Santo André, perto de Paranapiacaba. Tinha talvez 10 anos de trabalho lá. Quando fui designado, né, para montar uma fábrica em Curitiba. É por isso que eu estou em Curitiba. Então, nessa ocasião, eu tinha 40 anos, era uma responsabilidade relativamente grande de construir e partir uma fábrica aqui na cidade industrial de Curitiba. Então, nessa ocasião, o CEO da Indústrias Químicas Eletrocloro me chamou para um jantar e falou para mim: Teixum, você vai para um cargo muito importante, né? Procure, né? Você vai ter muita dificuldade em contratações e demissões. É o Oh, que ele falou. E ele falou: procure não contratar amigos, porque eu tinha que contratar, ia com zero, totalmente zero lá, né? E procure fazer amizades fora da empresa. Todo o pessoal que trabalha com você serão colegas de trabalho e não amigos. E é o que eu fiz quando cheguei em Curitiba. Realmente, né, esse conselho do CEO, que eu chamava Constantino Schwager, me ajudou bastante. Eu fiz bastante relacionamento fora da empresa, né, e recomendava aos meus gerentes, aos diretores, né,
de evitar realmente contratar por simpatia, por mera amizade, e que a contratação era tão importante, ou talvez mais importante, a atitude na contratação era mais importante do que a atitude na demissão, porque você está contratando uma pessoa, está se responsabilizando pela pessoa, pela família dela, pelo sustento. Então, pense muito na hora de contratar, né? Porque contratar pode ser fácil, pode parecer fácil, mas não é. É tão difícil quanto demitir. Então, essa a recomendação que nós passamos para o pessoal, né? Evitando que contratasse apenas pela simpatia ou pela amizade ou sentimento, né, emocional. A contratação a gente devia fazer mais pelo comportamento ético da pessoa, né, do que só pela capacidade. Porque a capacidade você pode desenvolver, você pode ensinar, pode treinar, né? Mas o comportamento pessoal é difícil mudar. Era isso. Obrigado, seu Teixum. O que ele está falando, né? Tem um ditado que diz: Noah, estou vendo você aí, me dá um minuto aí. Não contrate alguém que precisa ser demitido depois, né? Exato. Isso Lógico, né? mesmo. Se eu soubesse que tenho que demitir, eu não contrataria, mas às vezes cai na conversa, né? E É, aí o discernimento é o caráter e a conduta, ou conduta. a essência do ser humano ou a forma, né? A pessoa que se Exato. veste bem, fala bonito e te convence, pode levar a um engano também. Porque realmente o caráter é difícil de você mudar, treinar. É. O, Capacidade técnica você consegue melhorar, mas caráter não. é, diz que o ser humano tem três tipos, né? Tem o reto, o correto, né? O torto, o errado, e tem o redondo, o enrolado. É, Esse enrolado, porque o torto é fácil, né, de perceber. Agora, o enrolado é complicado, porque o enrolado é o honesto que não consegue ser corretamente honesto, ele se envolve na desonestidade, ele fica enrolado. Vai cair nessa então, conversa. Muito bom. Juliana Ota, bom dia. Entrou agora há pouco. A dona Magali também. Muito bem. O Noam, vamos lá, Noam. Até agora foram três comentários de pessoas com idade, né? Que só da experiência do seu Teixeira é 36 anos atrás. Você não tinha nem nascido, né, Noam? Agora vamos para a É, geração bem mais jovem aí. Defende a juventude agora. Vamos lá, Noam. bom dia a todos. Seu Teixum, foi muito bom o seu comentário, que realmente eu acho que é isso que acontece na maioria das empresas, né? Se a gente se preocupar com a contratação, não se preocupa muito com a demissão, né? Já começa já certo do início. E eu vejo que muitos meus gerentes ou responsáveis contratam ainda por simpatia, porque é semelhante, né? E aí acaba dando errado, naturalmente. E era essa palavra que eu estava pensando, né? A contratar por simpatia. Aí eu vou explicar para eles depois. Arigato, hein? Muito bom. Sobre o tema, eu acho que a gente tem que. Eu tô fazendo recentemente catequese, né? Pra fazer, ser padrinho da minha sobrinha. O professor explicou o que que é temperança, né? Temperança é você saber a medida certa das coisas. É tomar um cafezinho depois do almoço, não três, né? É você fazer as coisas boas na medida correta. E eu acho que o equilíbrio entre esse tema é justamente fazer o correto, né? Fazer o correto sempre tá buscando fazer não o mal ou o ruim ou o bom, né? Mas sim o correto nas horas certas. Também ser justo, né? E aí não tem muitos problemas na organização. Só que, assim, um dos temas que me fez refletir também sobre isso, ligando, é a questão do caráter ser volúvel ao longo do tempo, né? Tem alguns gerentes que eu treinei que, assim, não é que eles faziam as coisas de mal vontade ou pensamento ruim, né?
Mas você foi explicando ao longo do tempo, a pessoa foi se tornando mais correta, né? Mais justa e mais sábia. Se tornou hoje um bom gestor. Aí tem outros também que aconteceu a mesma coisa. E tem outros que saiu, né? Eu chego, assim, quando uma pessoa não tá muito boa, principalmente um gestor, ou eu falo, ou eu aperto tanto a pessoa, né? Ou ela se torna boa ou sai, né? Então, eu não sei se essa prática está correta, mas eu tento fazer isso porque pelo menos é uma oportunidade, né, que eu dou assim da pessoa escolher o caminho que ela quer. E vi que muitas pessoas mudam, né, ao longo do caminho. Eu acho interessante. Só que eu não sei se está correto. Às vezes eu acho que tem que cortar direto mesmo. Mas enfim, é isso aí. Ok, Noah. Obrigado pelo teu comentário. Deixa eu fazer algumas considerações. Eu vi caráter volúvel, né? Não posso afirmar, mas deixa eu palpitar. O caráter, na minha opinião, é algo inerente à alma da pessoa na sua profundidade. O caráter é alguma coisa que não muda. O que aparece é a conduta da pessoa, é a forma da pessoa. Só que é difícil, a gente não consegue enxergar quando é conduta, quando é caráter. E isso é uma coisa que eu fiquei impressionado com a personalidade, com o perfil, psicólogo sabe, análise de perfil, não sei das quantas lá. Diz que pode fazer isso com 10 anos de idade, esse teste aí, pode fazer com 60 anos de idade, e diz que não muda ao longo do tempo. Eu fiquei espantado com isso. Então, pera um pouco só. Então, tem coisas dentro da gente que já nasce com isso e não altera. Só que ao longo do tempo, as pessoas falam, as pessoas mudam, mas o que muda são experiências que estão no meio do ambiente. Então, se você pegar uma pessoa correta e coloca no meio dos pessoas toda errada, pode ser que com o tempo a pessoa vai moldando a conduta para a sobrevivência. Assim como você pega a pessoa torto e coloca no lugar correto, ele pode mudar o comportamento. Só que na primeira oportunidade ele pode vacilar porque o caráter dele, a alma da pessoa é torto. E a gente conseguir distinguir isso uma da outra, eu arrisco dizer que a gente leva toda uma vida adquirindo essa experiência. Como administrador, a nossa preocupação é acertar na contratação para a gente ter o melhor resultado para a organização, né? Só que não é só resultado da empresa, e sim o resultado da evolução do nosso ser de cada um, né? E o contratar e o demitir faz parte, então, da nossa experiência de moldar o caráter, melhorando a conduta continuamente. Acho eu. Estudem o assunto. Se alguém quiser arriscar, palpitar, está aberto aí. Vamos continuar. Muito obrigado, Noah. A gente está falando de contratação e demissão. Mais demissão porque, como o seu Itagaki falou, nossa senhora, eu sofro mais do que o cara que vai ser desligado, né? Quem que não sofreu isso? A pessoa boa de coração sofre, porque o sem vergonha ele demite até com WhatsApp, né? Fala, ó, tu tá demitido. Olha só, nos dias de hoje. Ou então aquele administrador covarde que coloca o RH junto com o advogado, né? Para dar o recado sexta-feira à tarde, mas o cara mesmo ele não tem coragem de aparecer. Quando termina a reunião, chama o advogado no canto e pergunta: e aí, como foi? Essas coisas acontecem. Mas ousadia e cautela que Namori-san está falando não é só esse aspecto aí, não é? Ele falou, por exemplo, de um investimento ousado, né? Arriscar o capital da empresa para fazer um novo negócio, ou não fazer, né? Se acovardar diante de um investimento. Mas também tem na vida da gente, né, no setor de saúde, no setor hospitalar, na questão da saúde, tem horas que a gente tem que tomar decisão, não é? Então, nós temos a dona Yasco, que é médica administradora, e hoje tem a participação da Kátia Harada, né?
Eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião da dona Kátia sobre as experiências que tem no mundo hospitalar. Por exemplo, eu assisti a palestra do professor doutor lá, o Tufik Matar, aqui de São Paulo, né? E ele uma vez contou a história de um médico residente, acho que é novato, que ele atendeu um cara na véspera de derrame ou de infarto. E ele, como não diagnosticou corretamente, ele mandou tomar um analgésico e mandou para casa, né? Deixou fazer isso, mas o doutor ficou acompanhando. E aí, quando ele dispensou o médico, quando dispensou o paciente, chamou o médico e falou: ó, chama o paciente de volta, esse cara vai ter problema, ele não vai chegar em casa. Quando o paciente voltou para o atendimento, diz que o doutor Tufik Matar, ele pegou o bisturi e cortou o pulso dele, sem falar nada. Começou a espirrar sangue, não sei se é no chão, no balde, espirrou sangue, sangue, sangue. Ninguém entendeu. O médico novato perguntou: mas doutor, o que o senhor está fazendo? Vai matar o cara. Vai matar o cara você se você não fizer isso. Mas o que é isso? Ele está prestes a ter, acho que derrame. Se você não diminuir a pressão, ele vai ter problema. Então, vamos tirar o sangue para diminuir a pressão. Agora você vai atar, vai levar para dentro e você vai fazer o tratamento. Foi mais ou menos isso que eu peguei, né? Isso foi um verdadeiro ato de ousadia e crueldade, sei lá. Coisas que a pessoa tem que ter muita certeza para pegar um bisturi e cortar o pulso de um paciente, né? Porque se tiver errado, ele recebe um processo para o resto da vida. Dona Kátia Harada, existe uma experiência assim na vida hospitalar? Conta um pouquinho para a gente. Oi, bom dia. Bom dia. Está A no centro propósito, eu cirúrgico? estou de plantão. Está de Eu estou plantão. de plantão. Eu nem conseguiria falar, mas eu saí aqui para o corredor para falar um pouquinho. Desculpa. Muito obrigada pela oportunidade. É assim, na área da saúde, na verdade, a gente tem que ser muito mais perito, né, prudente e correto. Então, a contratação, ela tem que ser muito rigorosa, porque você vai estar lidando com vidas. Então, os funcionários, eles têm que estar muito bem alinhados com as condutas, né? Eles têm que estar muito seguros do que eles vão fazer, para que não tenha erro, não do médico, mas erro da equipe de saúde como um todo, né? Então, essa contratação, ultimamente, graças a Deus, ela já é bastante rigorosa. A seleção que se faz para que um funcionário ingresse, principalmente no setor de UTI, onde eu trabalho. Então, nós temos que estar sempre ali muito alertas, muito atentos, prestando muita atenção, né? Evidentemente que para demitir também é muito mais difícil na área da saúde, como em todos os setores, porque você também está lidando ali ou com um colega, ou com um profissional de saúde que precisa sustentar a sua família, né? Então, ainda toda aquela parte do lado emocional, mas a gente tem que ser muito, muito justo, muito correto e muito firme, porque você vai estar colocando profissionais para cuidar da saúde, que é o bem mais precioso, né? Então, o que a gente faz para que a gente minimize os erros, né? Quase não sai. Diminua os erros para que a gente não tenha tanto erro de profissional de saúde. A gente treina, então a gente vai até a exaustão, às vezes, com aquele funcionário, né? Então, você treina, tem treinamento diário, tem treinamento semanal, tem treinamento. Então, a capacitação ela é constante e frequente. Mas chega um momento que, se você vê que aquele funcionário realmente está trazendo prejuízos, você vai ter que demitir, né? É duro, mas é preciso. Então, eu acho que, como em todas as áreas de trabalho, né, a gente tem que ter muita firmeza em deixar um funcionário, um colaborador trabalhando conosco, na nossa equipe, que seja realmente perito naquilo que ele faz, né? E como foi falado aí, que eu acho muito importante, o caráter, né? Você levar em consideração o caráter, a índole da pessoa, sem saber que aquela pessoa é uma pessoa boa, mas que ela precisa somente de treinamento. E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, é isso. Eu acho que a experiência da saúde é muito mais
mais rigoroso isso e muito difícil. Por quê? Porque nós temos deficiência de profissionais em todas as categorias, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos. Então, devido a essa deficiência, tem muito mais dificuldades, às vezes, para demitir. Então, o caminho é a capacitação. É isso. Ok. Obrigado, Kátia. Dentro disso, a dona Yasco tem algum comentário? Se tiver. Então, eu não preciso falar da área da saúde, né? Eu sou médica de formação, mas já não trabalho há algum tempinho. Estou na Tecim, já completando 15 anos de Tecim, então o tempo passa muito rápido, né? Ah, Então, acho que é melhor falar da Tecim, né? Que são as experiências mais recentes aí. Mas muito bom ouvir a Kátia. É, obrigada aí, porque eu sei que ela deve estar correndo e mesmo assim participando dessa nossa reunião. Quando eu estudei administração, também ouvi palavras muito semelhantes, né, ao que o seu Teixeira comentou. Eu lembro, né, de uma frase que ninguém entendia, né? Imagina uma pessoa como o jovem, né, como o Noah, assim, estudando e ouvindo frases do tipo: o líder é solitário. Todo mundo quer ser líder, né? Eu acho que todo mundo, não sei, mas muita gente almeja ser. E acaba que existe essa solidão por causa dessas decisões duras que a gente precisa tomar, né? E eu também sigo essa questão aí de ter amizade fora da empresa e de entender que todos são colegas de trabalho, né? Parece que existe amizade, mas na hora que tiver que tomar uma decisão, nossa responsabilidade é tomar a decisão, né? Então, para a gente realmente manter, né, a empresa sadia. E nesse sentido, numa empresa que, né, lá em Suzano, na matriz, a gente tem 270, 280 colaboradores. Aí tem outras unidades aí também em São Paulo. Eu estou em Minas hoje, mas a gente identificar quem eventualmente pode estar atrapalhando o negócio não é muito fácil. E aí a gente precisa, então, de uma média liderança, vamos dizer assim, né? Uma alta gestão também de confiança, mas uma equipe que vem logo abaixo, aí, de supervisores também de bastante confiança. E tivemos algumas mudanças recentes nesse sentido, né? Agradeço ao Jorge que convidou o Helder, o Thiago, acho que são pessoas que vão ajudar a ter sim aí nos próximos anos, décadas aí, sendo os nossos olhos, né? Então, se a gente não tiver um time que, né, tenha um caráter semelhante, assim, propósitos, objetivos semelhantes ao nosso, é aí que eu acho que às vezes a gente se perde. Venho aqui em Minas Gerais justamente para alinhar isso também, né? Ainda bem, temos bastante trabalho a fazer, acho que todos nós como líderes temos que, né, isso aí é a nossa tarefa e a gente tem que dar graças a Deus, né? Bom, espero que todos gostem do que fazem e a gente tem que dar graças a Deus por podermos atuar dessa forma. Hein? Obrigada, Paulo Sá. E todo vai. mundo que teve alguns aí que faltaram, né? Natália estava aqui, estava mandando um abraço, pedindo Ah, desculpas que ela está entrando, veio fazer um serviço aqui, ela está entrando de férias, veio fazer um serviço, tem vários outros aí, né? O Paulo, o César que não entrou hoje, enfim, mas e todos os outros aí que gostam muito do Inamore, que a gente entende que a filosofia Inamore ajuda muito, né, a empresa a manter esse caráter, né? Assim, sei lá, caráter, atitudes corretas, né? Ele ajuda a balizar a gente a decidir corretamente. Obrigada. ok, obrigado, dona Yasco. Fala para a Natália que quem está de férias não é proibido participar na reunião também, viu? É verdade. Brincadeira à parte. Em seguida, aqui estou vendo aqui a Mauri, do grupo MNS de Pilar do Sul. Algum comentário sobre o tema de hoje? Bom dia a todos. Bom dia. Comentar rapidamente essa abordagem que vocês falaram bem, a Kátia, Teixeira, Noah. Essa abordagem do seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso que a gente estudou hoje de manhã aqui na
na reunião da filosofia aqui, entra bem em contexto com o que a gente fez hoje. Esse texto a gente estudou hoje aqui na filosofia da logística e transporte, né? Até o senhor Hélio Origomi, que é o nosso CEO aqui do Grupo MNS, citou meu exemplo aqui em relação a isso lá em 2013, né? Daquele momento lá, ele precisou me demitir, né? Eu fui demitido aqui do Grupo MNS em 2003. E a partir disso daí, ele citou exemplo no contexto lá, né? Um mês depois, ele ficou pensando e se colocou à disposição de me recontratar, né? Daí eu já estava em outra empresa, já fazendo outro trabalho, né? Ganhando um salário maior, né? E ele deixou a porta aberta para eu retornar. Depois de 2 anos, eu fiquei à disposição no mercado, né? Dentro no sentido, e ficou aquele sentimento lá de a empresa querer me recontratar no contexto e eu também achando que poderia contribuir mais para a empresa e com uma vontade de ajudar a empresa a crescer, né? Até naquele tempo lá, saí ganhando um salário mínimo, né? Depois que eu voltei, eu saí do mercado, né? Fui para o mercado e de 2 anos depois a gente foi conversar de novo, né? Falei assim, ó, tô ganhando, acho que quatro salários e meio, mínimo e meio, né? 5. E eu falei assim, ó, eu tenho a mesma vaga e ganhei um salário mínimo, né? Daí eu pensei um pouquinho, tipo, pensei 2 segundos e aceitei, né? Mesmo voltando lá, ganhando um quinto do que eu estava ganhando no mercado. Isso daí, depois que eu voltei, já fazem 19 anos, né? Que eu retornei aqui para o Grupo MNS, né? Então, e ele sempre fala que naquele momento lá, dentro do contexto daquela crise específica lá, né, de 2003, 2004, lá que foi bem forte, deu um contexto bem complexo na parte da economia, né, gestão de dólar, gestão de commodities, um monte de coisa, né. Aquele fator lá especificamente lá, ele colocou como eu precisava me demitir, mas mesmo assim ele foi bem cauteloso na forma de fazer e deixou a porta aberta, né? Hoje ele citou em relação o quanto eu estou contribuindo aqui dentro da cultura corporativa da empresa, né? Hoje estou no conselho da empresa, né? Faço reunião com sócios, faço parte das decisões, né? Estou na parte da estratégia, marketing, comercial. E hoje eu estou como presidente do grupo Vegetais Saudáveis de 11 empresas, uma delas é a MNS. Então, a partir do momento que você está nesse contexto de fazer bem feito, colocar a cultura corporativa em primeiro lugar, ser ousado, ser ponderar, ser cauteloso, né? E naquele momento específico que precisou fazer, mas fazer bem feito, né? Não, igual o seu Paulo falou também, não delegar para outro em fazer um negócio que precisa ser feito por você e colocar dentro do contexto a forma de fazer de forma correta. A gente vai deixando boas sementes, boas pegadas, né? E principalmente aqui em relação ao Hélio, que é nosso diretor, você vai criando seguidores, né? Seguidores e colocando semente para próximos líderes, né? Então, dentro desse contexto, naquele momento, sempre quando eu vou admitir alguém aqui também, eu penso nesse sentido de ser o mais claro possível, deixar a porta aberta e também ter essa percepção, né? Que o Sr. Teixeira falou também, né, bem nesse sentido aí, a partir do momento que você tem clareza da sua posição no grupo, o ato de você precisar demitir, ou você contratou mal, ou você não treinou, ou você demorou para demitir, né? Então, essa parte de você não delegar para outra pessoa esse tempo da decisão, né? E ter clareza que quando você está nesse cargo de gestor, de administrador, realmente trazer para você essa decisão e ter claro nesse momento de decisão ter clareza e fazer da forma mais bem feita possível e saber conversar. Eu acho que a partir do momento que você faz isso no dia a dia, né, não fica postergando essas decisões, a decisão fica mais fácil, fica mais tranquila, a outra pessoa também já entende também e confia quando você fala o que você fala, a pessoa confia e vai deixando o legado aí dentro da perspectiva, que o principal que a gente tem que defender é a parte da cultura corporativa, não só o momento ou a decisão, mas essa parte do bem, não pensar no bem como bem de uma pessoa, mas o bem
aqui na MNS são 400 funcionários, vem das 400 famílias, e impacta quase mais de 7 mil pessoas, né? Dentro dos produtores rurais, dentro da parte do supermercado, né? E a partir do momento que você pensa só em um e esquece dos outros 7 mil ou dos outros 400, ou vai ficando complexo. Então, essa clareza e essa decisão assertiva é importante para a visão da cultura corporativa aí. Obrigado, Amaury. Agora são 10 horas, já 10 horas. Rapidamente, uma última opinião do seu Eurocouto, 2 minutinhos. Obrigado pela oportunidade. Eu serei breve, como sempre. Eu escutei o que vocês todos falaram e o tema de hoje é bastante contradito, né? Ele é de oposição das ideias, né? E eu acabei pensando nessa hora que passou aqui, das 9 até as 10, sobre essa temática, que me parece que o ser humano é assim, né? Ele é contradito por natureza. A gente não toma uma decisão única e é sempre linear naquilo que a gente decide. A gente muda de ideia. Por exemplo, Paulo Sam falou agora há pouco que caráter se mantém. Então a gente precisa estudar isso mais a fundo para entender se essas coisas são assim mesmo. Eu sou da opinião, por enquanto, mas não estudei o suficiente, preciso estudar mais, de que a gente muda durante a vida, incluindo o caráter. Caráter pode ser, digamos assim, alterado, mas eu não tenho certeza sobre o que eu estou falando, então eu vou estudar. Eu vou tentar buscar alguém que conheça mais do que eu, se o caráter pode ser passível de uma alteração verdadeira durante uma vida, né, de 60, 70, 80, 90 anos de vida, né? Mas, assim, a priori, a gente é muitas vezes submetido a mudanças. Portanto, ser ousado ou ser cauteloso, eu acho que isso é uma função diária. Todo dia a gente tem que ser ousado e todo dia a gente tem que ser cauteloso. Não somente para aplicar dinheiro na praça, mas para contratar pessoas próximas. Eu, lá na prefeitura, trabalho com pessoas de diversas origens, né? E eu vejo as pessoas entrando e saindo. Eu estou há 32 anos na prefeitura, eu vi muita gente entrar, eu vi muita gente sair por demissão mesmo, porque tinha caráter ruim. A pessoa foi mandada embora. E gente boa que entrou e se construiu lá dentro e permitiu-se ser ajudada e ajudar cada vez mais. Por isso que eu falo, e disse no início da minha pequena exposição, é um assunto difícil, porque trata de oposições do nosso próprio pensamento. Nós somos assim, o ser humano trabalha com oposições. Então, a todo momento, todo dia, toda hora, a gente tem que buscar uma palavra que eu já escutei aqui muitas vezes, que é equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Senão a gente não consegue tomar boa decisão, nem para ganhar dinheiro, nem para demitir, nem para adotar pessoas que estejam próximas, nem para formar uma família, porque tudo isso é vital. Nós vivemos por conta disso. Obrigado pela oportunidade de ter me dado essa chance de falar um pouquinho. Tenham um bom fim de semana. Ok, obrigado, seu Euro. Exatamente. Opiniões, né? Quem falar que o caráter é imutável, será? Posso afirmar? Não posso afirmar? Preciso pesquisar mais sobre o assunto. Agora, se tivesse um aparelho de raio-x ou tomografia, né, seu Itagaki, que antes de contratar pudesse passar o candidato numa tomografia e sair um chapa para falar, olha, esse não, esse pode, né? Eu acho que esse exame é o administrador, é o contratante que vai aprendendo ao longo do tempo. Como diz o seu Inamori, audácia aterrorizante, né? Ou cautela que impacienta. Ambos extremos são importantes. E aqui vai um alerta. Tem gente que confunde ser dois extremos, quando percebe que é audacioso demais, ele, para compensar o lado da cautela, ao invés de aumentar a cautela, ele diminui a audácia. E isso é perigoso. Então, se, digamos, tem 100 de audácia, esse 100 de audácia deve ir para 120, para 150, mas antes de avançar para 120, o lado da cautela, que for menos do que 100, tem que ir puxando, desenvolvendo para ficar 100 de cautela, 100 de ousadia. Assim, para ilustrar a imagem, né?
Não que consiga pontuar isso, mas se pegar o Senda Audácia para tentar trazer ele para uns 80, para ver se equilibra com cautela, isso pode ser um desastre também, né? Muito bom, são 10h06, então vamos encerrando a reunião de hoje, porque já passou um pouquinho da hora. Lembrando mais uma vez, para assistir essa mesma a fala do seu Inamori de hoje, após a reunião, que isso ajuda bastante. A nossa próxima reunião, a 42ª reunião virtual de estudo de filosofia, será no dia 22 de junho. Esse vai cair na quarto sábado, porque dia 1 é sábado, né? Então, é uma exceção, 22 de junho, tá? 9 horas. Com o tema Aprimorar a tomada de decisão com atenção consciente. É a página 201 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, aquele de capa azul. Ok, então, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos, então, encerrando a nossa 41ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês, a participação. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, Kátia, seu Euro, Noah, Tiago, o Helder, o Jorge, que indicou, a Juliana, está na academia, Juliana, o Daniel, Bruno Crespo, muito obrigado, a Dona Yasco, seu Itagaki, o Hélio Junji, a Mauri lá de Pilar do Sul, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado para todos. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigado, gente. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia, até a próxima. A Marta. Muito obrigado, excelente fim de semana. Tem que entrar muito. Oi. Tchau. Deixa eu fazer tchau.